Sejam bem-vindos. É com imensa alegria que o programa de extensão Inclusão das Mulheres na Ciência e Tecnologia, IMCT, recebe no campus Alto Paraupeba, da UFSJ, a deputada federal Duda Salabert, juntamente com seus assessores e colaboradores, para uma tarde de palestra e interação. Dando início ao nosso evento, nós vamos convidar para compor a mesa o magnífico reitor da Universidade Federal de São João del Rei, o professor Marcelo Andrade, a nossa ilustríssima convidada de honra, a deputada federal Duda Salabert, a nossa querida professora Kelly Torres, coordenadora do programa de extensão Inclusão das Mulheres na Ciência e Tecnologia, Bruna D'Angela, que é a vereadora municipal de Ouro Branco, antes de passarmos a palavra à mesa, eu gostaria também de registrar a presença de pessoas ilustres aqui neste momento. Nós temos aí o professor Cláudio Tavares, que é diretor da divisão da Prefeitura de Campos, do campus Alto Paraupeba. Verônica Alencastro, procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Ouro Branco. Rosi Cruz, coordenadora de Políticas para Mulheres e PCDs da Prefeitura de Ouro Branco. Temos também a presença da promotora de Ouro Branco, Marcela Oliveira. Presença também de Carla Moreno, coordenadora da Casa da Juventude de Ouro Branco. Também agradecendo a presença dos soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, Vitória Fonseca de Souza e Rafael Fernandes. E a presença do nosso vereador, Nelson José Alves. Nós reiteramos os nossos agradecimentos a todos os presentes que vieram prestigiar a Duda Salabert. Ela vai ministrar para nós uma palestra, intitulada Respeito e Diversidade. Nós ouviremos agora uma breve saudação da mesa de honra. Peço agora a palavra para a vereadora Bruna D'Angela. Boa tarde, todas e todos e todas. Sejam muito bem-vindos a esse campus UFSJ. Agradeço aqui a Duda pela presença, ao reitor, a Kelly por ter abrido as portas aqui da faculdade para nos receber nessa palestra sobre diversidade. Obrigada a todos por estarem aqui, por prestigiar esse momento. Sejam muito bem-vindos. Ouviremos agora a professora Kelly Torres, que é a coordenadora do programa IMCT. Por favor, Kelly. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, Agradecer também toda a equipe do CAP, todos que trabalharam para que esse evento aconteça, em especial a Prefeitura de Campos, a reitoria, o pessoal do gabinete, o pessoal dos serviços gerais, enfim, são muitos agradecimentos. Eu queria só ter uma pequena fala para falar do programa, tá?
O programa IMCT, que é o Inclusão de Mulheres na Ciência e Tecnologia, é coordenado por mim, Kelly Torres, em cooperação com as professoras Tina Armond, Ana Paula Urzedo e Ana Rezende, que não se encontra presente. Há 13 anos, o programa atua nas escolas de Ouro Branco, Congonhas e Lafayette, incentivando meninas e jovens a seguirem carreira nas ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Até o momento, impactamos mais de 2.000 meninas de 12 a 17 anos e mais de 100 graduandas e voluntárias do CAP. Eu fico emocionada quando eu lembro. Desculpa. Promovemos mais de 6 eventos internacionais com a ONG internacional Green Light for Girls, sediada em Bruxelas, Bélgica. Recebemos diversas premiações dentro da instituição e fora dela. Recentemente, fui contemplada, ou fomos contemplados, com o colar Mulheres da Inconfidência Mineira, devido às ações realizadas com o programa de extensão. Gostaria muito mesmo de agradecer a todos e todas que vieram prestigiar a nossa convidada, a Duda Salabert, que ministrará a palestra para nós sobre respeito e diversidade. Boa palestra a todos. Agora, com a palavra, nosso magnífico reitor, professor Marcelo Andrade, por favor. Boa tarde a todas as pessoas presentes, especialmente a nossa deputada Duda Salabert. Deixar aqui de público o reconhecimento de que a deputada Duda tem sido uma companheira aqui na universidade, sempre nos recebe de portas abertas no gabinete quando ela não está, mas está toda a sua staff lá, nos recebe, sempre tem sido acolhedor. A gente se encontra nos corredores da Assembleia, a gente para conversar, para saber como as coisas estão funcionando. Destinou já a emenda parlamentar dela para a nossa universidade, então, de reconhecimento público do trabalho da deputada. Claro, e hoje também vou me estender muito, mas da importância da discussão, do tema, da diversidade. É algo que as universidades têm trabalhado e tem nos afetado diretamente, porque a universidade, uma pena, que não seja ainda um protótipo da sociedade que nós queremos. Nós queremos construir possibilidades diferentes da sociedade. Mas a universidade é uma instituição de educação, uma instituição social, que acaba refletindo as coisas que acontecem na sociedade. Então, todo o trabalho que nós vamos ter que ter, claro que aí a gente age de maneira didática, pedagógica, de tomada de consciência do respeito, da dignidade à diversidade. Eu sempre costumo dizer que os alunos e alunas não são os nossos problemas em relação a isso, porque o que a gente vê em sala de aula são alunos e alunas trabalhando coletivamente, homens, mulheres, diferentes orientações sexuais, e trabalham se respeitando, E acho que é isso que nosso país precisa, do respeito à vida humana, o respeito à dignidade humana. Uma vez um aluno me questionou se eu vejo aqui as forças policiais representadas pelo capitão. Ele me questionou, no campo democrático, por que eu não era a favor da pena de morte. Eu falei, mas você vai sentenciar uma pessoa, aquela coisa mais abominável que nós falamos, que é um homicídio, um crime violento. Não é o papel da sociedade, nem de um professor, de uma professora. Nós temos que acreditar que podemos contribuir para a mudança das vidas. E cada vida perdida é um ataque à humanidade, independente de qual seja. Então, poder contar com a deputada aqui, que eu sei que defende os direitos humanos, da dignidade humana, da fraternidade, do respeito entre as diferenças, é extremamente importante. Por fim, só trazer uma boa notícia para o CAP, está falando com a deputada, que ela também trabalha nesse sentido de nos ajudar. Na segunda-feira deve ser publicado, correndo tudo bem, segunda-feira está publicado o edital do auditório do CAP, que faz parte... que entra no novo PAC, no PAC das universidades, é uma obra de 1.200.000. Aí nós temos que torcer muito, o pessoal que é da estatística, tudo nos tem que ajudar muito para não dar deserto na licitação. A gente tem que efetivar essa licitação para daqui a um ano nós podemos contar com o auditório. Uma outra obra que deve ser publicada na licitação é a quadra dos estudantes, que eles pedem há muito tempo,
uma quadra para as práticas esportivas, para que possam permanecer aqui. Também deve estar sendo publicada a licitação dessas obras. Então, acho que são obras importantes, são obras do atual governo Lula, então acho que é importante a gente reconhecer isso. De fim, é extremamente importante atividades como essa, fico muito feliz de estar aqui. Temos uma luta grande, deputado, acho que o parlamento pode nos ajudar, que é a condição feminina na carreira acadêmica. Acho que a gente avançou, mas precisa avançar muito, porque as mulheres ainda, infelizmente, é uma sociedade machista. Falava isso na colação de grau dessa semana, e não adianta homens lutar contra o machismo olhando para os outros. Na verdade, a luta no machismo está em nós primeiro, nós homens, as mulheres também têm esse papel, né? Mas eu me refiro muito a nós homens. Começa dentro de nós mesmos, contra os valores de uma sociedade em que nós somos criados, e por vezes não nos damos conta e sabemos que isso acaba atingindo em cheio as mulheres que estão na universidade, sejam professoras, sejam técnicas administrativas, sejam discentes. Então, é algo que a gente tem que trabalhar muito na nossa academia, na nossa universidade, para conseguirmos respeitar o trabalho de todas e todos. Espero que vocês tenham uma excelente palestra. Eu já assisti algumas palestras da deputada Duda, eu sei que sempre é enriquecedora, né, a palestra. Espero que vocês tenham uma boa tarde e, com isso, seja inspirador também para que a gente possa mudar não só a sociedade, mas também a nossa universidade. Muito obrigado a todas e todos. Neste momento, pessoal, nós iremos desfazer a mesa, né, para melhor ouvirmos a Duda Salabert. Então, peço que vocês se sentem aqui nas primeiras cadeiras, por favor. Fique à vontade. Como puxar para cá? Todo espaço. A professora Kelly está muito ansiosa, né? Não quis nem deixar que eu apresentasse devidamente a nossa convidada, né? A Duda Salabert é professora, ambientalista, deputada federal por Minas Gerais, reconhecida por sua atuação em defesa da sustentabilidade e dos direitos humanos, é fundadora da ONG Transveste, dedicada à promoção da educação e da cidadania da população trans e transvesti. Foi eleita a primeira vereadora trans da cidade de Belo Horizonte em 2018 e, em 2022, tornou-se a mulher mais votada de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados. Na Câmara, tem se destacado na proposição e apoio a projetos voltados à preservação ambiental e garantia dos direitos ecológicos das futuras gerações, além de iniciativas nas áreas da educação e da igualdade de gênero. Então, eu peço a todos uma salva de palmas para nós recebermos a Duda Salabert. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer muito pelo convite, agradecer pela recepção, pelo carinho, pelo programa IMCT e o trabalho que a Federal tem feito para Minas Gerais. Nós estamos conversando aqui nos bastidores e eu já assumi o compromisso e, como sou uma figura pública, estamos num espaço público, numa universidade pública, tenho que publicizar o compromisso que eu assumi. Se eu não fizer, vocês falem mal de mim, para eu não ser reeleita, briguem com todo mundo, porque eu assumi o compromisso público de alocar aqui um recurso suficiente para subsidiar o programa ao qual eu fui convidada e também garantir um ônibus aqui na universidade, que é uma demanda antiga de professores e dos estudantes. Então, contem comigo, colocaremos aproximadamente R$1 milhão
para que a universidade tenha o seu ônibus e que esse programa continue sendo subsidiado. Promessa minha. Em frente ao reitor. Reitor, parabéns pelo trabalho também. Bruna, vereadora, futura deputada também. Obrigada, viu, Bruna? Nós temos conversado com mais calma. Bom, para a gente começar, já que é um tema sobre diversidade, me apresentando também, sob minha perspectiva, Duda Salabert, eu digo sempre, eu estou deputada federal, mas sou professora. Estou deputada, mas sou professora. Até porque eu reconheço que o meu papel em sala de aula é muito mais importante do que o meu papel na política. Porque na política eu crio e fiscalizo leis, mas em sala de aula eu crio consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, mas novas consciências. Já dizia o Gabriel, pensador naquele verso, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda, o mundo é na mudança da mente. Ou seja, o que transforma o mundo de fato não são novas leis, embora elas sejam importantes, mas novas consciências. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Nós temos no Brasil uma lei que criminaliza o racismo. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então, mais importante do que criar uma lei combatendo o racismo, que é importante, é criar consciências antirracistas, consciências antimachistas, consciências anti-LGBTfóbicas, consciências ecológicas. Isso se constrói em sala de aula. Por isso eu digo, eu posso estar na política, mas sou professora, porque na minha opinião, e na de vocês também, nunca, jamais um político vai ter um papel mais importante do que um professor ou uma professora na sociedade. Por isso, parabéns a todas as professores e professoras que estão aqui presentes, que eu tenho eterna admiração, sobretudo na instituição pública de qualidade como é a UFSJ. E eu digo sempre também que a cabeça pensa onde o pé pisa. Se a cabeça pensa onde o pé pisa, é bom entender de qual realidade que eu venho, de onde que venho, a minha trajetória, para entender a minha visão de mundo e a construção política que nós fazemos. E aí não tem como deixar de apresentar minha perspectiva sem deixar claro que eu sou uma travesti, sou uma transexual, sou uma pessoa trans. E a perspectiva de mundo que eu tenho é construída a partir da transexualidade ou da travestilidade, a qual eu encarno em minha identidade e meu corpo. E aí alguns números são importantes, já que esses números normalmente são apagados do debate público, para a gente construir novas consciências e combater o preconceito que há na sociedade. Primeiro fato importante, não existe no Brasil nenhum número oficial sobre a realidade trans. E o número oficial, eu digo números do governo. Então, como não há nenhum número oficial, isso já é um número que mostra que o governo está pouco preocupado em construir políticas públicas para mudar a nossa realidade. Porque para construir política pública, o primeiro fato tem que ter é saber os números. Então, não há nenhum número oficial. Os números que existem e que vou aqui mostrar são números subnotificados, coletanizados pelo terceiro setor. Então, sempre que tem uma violência, um assassinato contra travestis, e esse assassinato é divulgado em jornais ou revistas, esses grupos coletanizam e no final do ano fazem um mapa, uma fotografia muito mal tirada da realidade trans. Mas é a única fotografia que nós temos. E qual é essa fotografia? Primeiro, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do planeta há 16 anos consecutivos. Há 16 anos consecutivos, lideramos o ranking de país que mais mata travestis. Aí é comum as pessoas questionarem dizendo, mas nós somos o país que mais mata diversos grupos sociais. E é verdade, nós somos o país que mais mata policiais, por exemplo. O número de feminicídios no Brasil é número de guerra. O Brasil, infelizmente, lidera o ranking de assassinato contra diversos grupos sociais. Somos um dos países que mais mata ambientalistas e diversos outros grupos sociais. A violência sempre formou o Brasil. O Brasil está longe de ser um país pacífico. Mas, além de ser o país que mais mata travestis do planeta há 16 anos consecutivos, há um contorno odioso que difere muitas das vezes a violência contra nós do que a outros grupos. Por quê? 80% dos assassinatos ocorreram com requintes de crueldade. Que significa paus enfiados nos anos, corpos esquartejados, braços para um lado e seio para o outro.
Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. 80% dos assassinatos ocorreram como um crime de ódio, com a violência hiperbolizada, exagerada. E mais, 83% dos assassinatos eram contra travestis negras, o que mostra uma violência interseccional, no mesmo corpo casando gênero, classe e raça. Então, como fala aquele poeta amazônico Manuel de Barros, repetir, 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 até ficar diferente. Então, repetindo, país que mais mata travestis do planeta há 16 anos consecutivos. 80% dos assassinatos com requinte de crueldade. 83% dos assassinatos contra travestis negras. E mais, estima-se que hoje no Brasil, 90% das travestis estão na prostituição. Se 90% das travestis estão na prostituição, isso mostra que a prostituição para nós travestis é quase que compulsória, quase que obrigatória, já que é raro você encontrar uma travesti que não esteja na prostituição. E o último dado, segundo a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que mapeou as travestis de Belo Horizonte, a UFMG mostrou que 91% das travestis e transexuais de BH não concluíram o ensino médio. Se 91% das travestis de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, isso mostra que não existe evasão escolar para travestis. O que existe é expulsão escolar, porque o modelo educacional que está em curso no Brasil é mais uma ferramenta para privilegiar privilegiado e excluir os excluídos. A maior prova que o modelo educacional brasileiro é uma ferramenta para privilegiar quem é privilegiado e excluir quem já é excluído é que, segundo o INEP, órgão oficial do governo, apenas 2,66% das pessoas que formam em medicina no Brasil são negras. Se apenas 2,66% das pessoas que formam medicina são negras e 91% das travestis não concluíram o ensino médio, não existe evasão escolar. O modelo educacional brasileiro é uma ferramenta para privilegiar quem já é privilegiado e excluir os excluídos. É uma violência que começa nos olhares que exotificam, piadas que ridicularizam, até a violência física propriamente dita que nos expulsa de sala de aula. E o último dado para terminar, porque poderíamos ficar aqui a tarde inteira trazendo alguns dados que são subnotificados, mas que traduzem a realidade violenta no Brasil. Além de ser o país que mais mata travestis, além de 90% das travestis estarem na prostituição, 91% não ter concluído o ensino médio, segundo o Ministério da Saúde, 41% das travestis e transexuais do Brasil estão com HIV. Se 41% das travestis e transexuais do Brasil com HIV, a cada duas travestis que você vir, possivelmente uma está com HIV no Brasil. É essa a nossa realidade. Aí você me pergunta, Duda, o que tem por trás desses números? O que tem por trás é um projeto de asepsia social, um projeto de higienismo social, que nos trata como o que há de pior. E eu digo mais, se pegar os discursos estruturantes que há na sociedade, eles tratam nós como o que há de pior. Por exemplo, a medicina e a ciência têm um papel fundamental na sociedade. E o que é de pior para a medicina e para a ciência? A doença. Até hoje, nós travestis estamos patologizadas. Até hoje, nós somos vistas como doença. Nós fazemos parte do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Nós fazemos parte do CID, a Classificação Internacional de Doenças. Até 2018, nós éramos lidas como um transtorno mental. Até 2018, a Organização Mundial de Saúde reconhecia as travestis como um transtorno mental. Lembrando que até 1990, a OMS considerava as pessoas gays e lésbicas como doença mental. E as travestis até 2018. Na verdade, eu digo sempre, esses números mostram que nós, travestis e transexuais, não conquistamos no Brasil ainda a categoria de humanidade. E aí vem um dado importante. A categoria de humanidade no Brasil nunca foi dada
sempre teve em disputa. Repito, a categoria de humanidade no Brasil nunca foi dada, sempre teve em disputa. Vamos lembrar que até 2 séculos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Até 2 séculos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de lutas para que negros e negras conquistassem, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. E hoje, nós, travestis e transexuais, não conquistamos ainda a categoria de humanidade. Tanto é que se você perguntar, Duda, qual que é a maior pauta do movimento trans na América Latina? A nossa maior pauta ainda é nome, banheiro e identidade. Quem aqui nesse auditório, a maior luta política sua é nome. Tipo, por favor, professor, respeite meu nome social. Banheiro. O STF está há mais de 10 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. O STF está há mais de 10 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Isso é humilhante. Isso é aviltante. Porque eu só vou no banheiro masculino, porque as pessoas falam, simples, vai no banheiro masculino. Ok. Se eu vou no banheiro masculino, vocês não sabem a violência que nós somos recebidas lá. Porque uma coisa são os homens perto de vocês, outra coisa são os homens sozinhos conosco no banheiro. Teve aquele episódio no ano passado que um deputado estadual de São Paulo, o Mamãe Falei, perdeu o mandato por ter dito falas nojentas de mulheres ucranianas no contexto de guerra. Todo mundo ficou espantado, e as falas são nojentas, mas desculpa, falas como aquelas são extremamente comuns em rodas de homens. Não estou dizendo que todos os homens falam isso, porque não são todos os homens que falam isso, mas em todas as rodas de homem tem um homem que fala isso. E aí, como eu disse, se eu vou no banheiro masculino, vocês não sabem a violência que nós somos recebidas lá dentro. E se eu vou no banheiro feminino, eu sou arrancada pelo cabelo, como esse episódio está no STF. Se eu não tenho direito a banheiro, nome, identidade, é que o trinômio mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos não foi conquistado. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Em Belo Horizonte, há uns 8 anos atrás, eu criei um projeto social para dar aula gratuita para travestis e transexuais, sem nenhum dinheiro do governo, sem nada. Falei, vou dar aula gratuita para inserir pessoas trans na universidade, já que 91% não concluiu o ensino médio. As alunas todas eram prostitutas, porque, como eu disse, 90% das travestis estão na prostituição. Só que a média do programa delas era R$15. Não estou aqui qualificando ou desqualificando um trabalho pelo valor cobrado. É só um recorte socioeconômico. A média era R$15. Nós dizíamos assim, vocês têm que fazer programa com preservativo, porque 41% das travestis no Brasil estão com HIV. Muitas diziam assim, se pagar bem, eu faço sem camisinha. Eu dizia, olha, em respeito à sua saúde, à saúde pública, você vai fazer programa com camisinha. Muitas diziam, se pagar bem, eu faço sem camisinha. E o pagar bem não era pagar R$100 a mais. O pagar bem não era pagar R$50 a mais. O pagar bem era pagar R$10 a mais. R$10 a mais. Aí, antes de você vir com o seu discurso alienante do tipo, bem feito, quem mandou fazer programa sem preservativo vai pegar IST? Pensa o oposto. O que passa na cabeça de um homem, ao parar uma travesti na esquina e falar assim, se eu te pagar R$10 a mais, você faz sexo oral sem camisinha? O que passa na cabeça do seu namorado, do seu familiar, porque quem nos para na esquina são pessoas comuns. O que passa na cabeça do seu namorado, da pessoa da sua família, ao parar uma travesti na esquina e falar, se eu te pagar R$10 a mais, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça dessa pessoa é que nós não somos humanas. Por isso valemos R$10. R$10. E aí, quando eu me deparei com esses números, eu pensei, então nós temos que transformar essa realidade. E só existem 2 formas de transformar a realidade. Ou é educação, ou é política.
Não existe outra forma de transformar a sociedade que não seja por meio da educação e da política. Eu falei, eu já sou professora. E aí, eu me filio no partido. Eu não queria me candidatar, porque o meu objetivo nunca foi me candidatar, porque eu sou professora. Me filiei a um partido e vivi intensamente aquele partido em 2016. Inclusive, há uma frase do Apocalipse, há uma passagem do Apocalipse que eu amo, e abre parênteses, nem direito à fé nós temos. Porque nem direito à fé nós temos. A fé, que é algo fundamental para a dimensão humana, também nos é negado. Mas tem uma frase do Apocalipse que eu amo que diz: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Porque não há coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma fé morna, uma política morna. Todos aqueles que são mornos serão vomitados. E eu vivi intensamente o partido que eu fazia parte. E aí o partido me convida, em 2018, para disputar o governo do Estado. Falou, Duda, bora disputar o governo? Eu rejeitei. Eu não queria disputar as eleições. Como eu falei, eu sou professora. E aí depois me convidam para disputar para deputada federal e estadual, isso 2018. Falou, Duda, vamos disputar para deputada federal e estadual, você vai ganhar. Me mostraram os números que eu ganharia. Eu recusei. Falei, eu não quero disputar, eu já sou um alvo ambulante. Eu não quero disputar as eleições. Quanto mais eu me expuser, mais violência vai ter. E aí recuso disputar para deputada federal e estadual. Se disputasse, teria ganho. Inclusive, naquela eleição de 2018, eu tive uma vitória que vou levar para o meu túmulo. Vou levar para a minha lápide. Em 2018, eu consegui 3 vezes mais votos que o Aécio Neves. Isso eu vou levar para a minha lápide. Mas recusei. E aí depois me convidam para disputar o Senado. Falei, Duda, bora disputar o Senado. E eu aceitei. Sabia perfeitamente que não ia ganhar. Não sei se vocês sabem, mas depois de presidente, o cargo mais disputado é de senador. Senador tem muito poder, tem muito dinheiro, e óbvio que eu não ia ganhar. Uma travesti, sem dinheiro, dando 55 horas por semana, óbvio que não ia ganhar. Mas aceitei disputar. E por que eu aceitei? Porque eu entendi que em 2018, nós vivíamos a maior crise econômica do capitalismo desde 1929. E toda vez que há uma grande crise econômica, o sistema vai nos coisificar. Toda vez que há uma grande crise econômica, o sistema quer nos reduzir a coisa, máquina, objeto, que só trabalha e só produz. Uma economia em crise quer nos coisificar, nos reduzir a coisa, a máquina, objeto, só trabalha, só produz. Aí eu entendi, se eu estou num contexto que quer me coisificar, e eu já faço parte de um grupo que não é lido como humano, nós temos que usar as eleições para disputar aquilo que nos faz humano. E o que nos faz humano? O que nos faz humano e nos difere da máquina é a dimensão do simbólico. Simbólico é tudo aquilo que não é concreto, tudo que não é material, mas tudo que nos faz humano difere da máquina. É no simbólico que mora a fé. Fé não é concreto, fé não é material. Uma máquina é incapaz de ter fé. Quanto mais fé você tiver, mais humano você é. É no simbólico que mora os sonhos. Sonho não é concreto, sonho não é material, uma máquina é incapaz de sonhar. Quanto mais sonhamos, mais humano nós somos. Você é do tamanho dos seus sonhos. Já mostrava o Eduardo Galeano da importância da utopia. A utopia é como se fosse o horizonte que nos faz caminhar, e quanto mais caminhamos, mais distante está. É no simbólico que moram os sonhos, a fé, a paixão, a poesia, Dom Quixote. E a gente não quer só pão, a gente quer comida, bebida, diversão e arte. E a arte é o apogeu do simbólico. Então bora disputar essa eleição, porque vai ser uma candidatura simbólica. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas a palavra Senado, em sua etimologia, significa senhores, casa dos senhores. Se Senado significa senhores, ter uma travesti querendo penetrar os espaços dos senhores seria extremamente simbólico. E Senado, até a última eleição, a idade mínima para disputar era 35 anos. 35 anos dizem, não dá para comprovar, mas dizem ser a expectativa de vida de uma travesti no Brasil. Mais simbólico ainda. E Senado, desde a Roma Antiga, é um espaço ocupado por moralista. Todo senador é moralista. Então, e o meu corpo, que é lido como um corpo imoral, disputar aquele espaço seria uma disputa simbólica. Aceito disputar. E lanço minha pré-candidatura. Lancei minha pré-candidatura
Quando eu lanço minha pré-candidatura ao Senado, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro compartilham minha candidatura no Instagram deles, como forma de deboche. Naquele momento, meu Instagram recebeu milhares, no plural, de mensagem de ódio. E a palavra que mais aparecia era nojo, porque é isso que parte da sociedade tem em relação a nós travestis. Foi tanta mensagem de ódio que o Instagram bloqueou a minha conta. E eu fiz a campanha do Senado sem Instagram. E não satisfeito com isso, esses grupos começaram a avaliar negativamente a página do Facebook da escola que eu trabalhava. Começaram a mandar e-mails e telefonemas para a escola que eu trabalhava pedindo minha demissão. Mobilizaram uma manifestação na porta da escola que eu trabalhava pedindo minha demissão só por eu ser quem eu sou e ousar disputar o Senado. E eu só não fui demitida porque os alunos compraram minha briga, me defenderam e fizeram uma blusa com minha foto estampada me defendendo. E aí eu falei, então eu tenho que manter essa candidatura. Lanço oficialmente minha candidatura. Quando eu lanço oficialmente minha candidatura, eu lancei minha candidatura pela manhã e dei 14 aulas, porque eu não parei de dar aula. Eu posso estar na política, mas sou professora. Nunca parei de dar aula para fazer política. Lancei minha candidatura pela manhã, dei 14 aulas. No final da 14ª aula, quando eu abro o WhatsApp, vem a notícia de que Marielle tinha sido executada. Eu lancei minha candidatura de manhã, no fim do dia, Marielle, que era minha colega de partido, com quem eu sentei, conversei, tomou cerveja, foi executada com 4 tiros na cara. 4 tiros na cara. Eu passei minha infância e minha adolescência na periferia. Eu sei perfeitamente bem o que significa um tiro na cara. Um tiro no peito mata. Mas tiro na cara é para dar caixão fechado. É para a família não se despedir. E ela tomou 4 tiros na cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não vou mais me candidatar. Eu não vou mais me candidatar. Mas depois pensei, se for necessário eu dar um passo atrás para o grupo que eu faço parte, dar 3 passos para frente, eu vou fazer sempre. Isso não é exclusividade minha. É de todo mundo que coloca o corpo à disposição da luta. E aí mantenho minha candidatura. Mantenho minha candidatura e faço uma campanha sem dinheiro, dando 55 aulas por semana e sem viajar. Eu não vim aqui em Ouro Branco, por exemplo, na campanha do Senado. E termino as eleições com 351 mil votos. Fato me colocou como a pessoa mais votada da história do partido que eu fazia parte. As pessoas falam, Duda, essa foi sua maior vitória? Eu falo que não. Eu tive voto em todas as cidades de Minas. Minas tem 853 cidades. Eu tive voto em todas as cidades de Minas. As pessoas falam, Duda, essa foi sua maior vitória? Eu falo que não. A maior vitória que eu tive na minha vida é saber que por onde eu passo, tem pessoas que falam assim, Duda, meu pai não me aceita não, mas diz que votou em você. E eu respondo, seu pai te aceita sim, ele tem dificuldade para aceitar os próprios preconceitos. E seu pai não votou em mim não, votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia, ele vai ver a diversidade de outra forma. E essa foi a maior vitória que eu tive na minha vida. Saber que 351 mil pessoas em Minas Gerais se sentiram representadas num corpo que é lido como nojo para a maioria da sociedade. Um avanço de consciência. Foi uma derrota eleitoral, mas uma vitória política. E é isso que importa. Porque nossos sonhos não cabem nas urnas. Quando eu estava disputando aquela eleição, não era voto, era consciência. Lógico que eu sabia que não ia ganhar. Mas quantas lutas nós entramos sabendo que não vai ganhar. Mas o mais importante é cravar a luta. 2 anos depois, então perdi as eleições, 2 anos depois, saio candidato a vereador em Belo Horizonte. Faço uma campanha lixo zero, não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhum adesivo, nada. Porque segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a quantidade de lixo eleitoral gerado numa campanha daria para produzir 40 milhões de livros. Então fiz uma campanha lixo zero, sem sair de casa nenhum dia, porque era pandemia, em respeito à minha saúde e à saúde pública. E termino as eleições com 37 mil votos.
Fui eleita como a pessoa mais bem votada da história de Belo Horizonte, com o dobro da votação anterior, do recorde anterior. Uma vitória eleitoral e também política. No outro dia, minha casa lotada de repórteres para fazer entrevista. O resultado saiu domingo à noite, segunda de manhã, minha casa lotada de repórter. Eu fui lá dar a primeira entrevista. Fiz uma campanha lixo zero, primeira pessoa trans eleita na história. Fiz uma campanha discutindo pautas estruturantes, questões econômicas, ambientais, educacionais, etc. E a primeira pergunta que o repórter me faz da Bandeirantes ao vivo foi: qual banheiro você vai usar na Câmara Municipal? Deu vontade de falar: o banheiro da sua mãe. Só não falei em respeito à mãe dele. Dei entrevista o dia todo e volto para casa. Quando eu volto para casa, abro o meu e-mail, 3 ameaças de morte. 3 ameaças de morte com símbolos neonazistas, dizendo que iriam me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. E tal qual 2018, encaminhar esses e-mails para o dono da escola, para a direção da escola, para os professores da escola, dizendo: se eu continuasse dando aula ali, aquela escola viraria um mar de sangue. Eu havia prometido, se ganhasse as eleições, continuaria dando aula. Eu posso estar na política, mas sou professora. Mas depois da escola receber ameaças de morte, eu sou demitida. Fui demitida e nunca mais recebi uma proposta de emprego para dar aula. Nunca mais. O que exemplifica que meritocracia é uma falácia. Meritocracia é uma mentira. Meritocracia é a utopia do liberalismo. É uma mentira. Quer um exemplo se existe meritocracia? Vou dar um exemplo simples, o meu. Porque meritocracia existe para quem é privilegiado. Se você é privilegiado, faz seu mestrado, seu doutorado, se esforça, você vai dar bem na vida. Mas para grupos aviltados socialmente, para grupos excluídos, grupos marginalizados, não existe meritocracia. Vou dar um exemplo meu. Eu cursei letras, cursei um pouco de antropologia e arqueologia, estou formando em gestão pública pela UENG. 3 experiências acadêmicas. Fui na PUC Minas, considerado e ganhei o prêmio CNPq de melhor pesquisador do Brasil na área de ciências humanas. Dei aula por 20 anos. Dos 20 anos, 15 eu dei aula na melhor escola do Brasil, que é o Bernoulli. Não sou eu que digo isso, é o próprio governo federal. Dei aula por 15 anos na melhor escola do Brasil. Dei aula nas melhores escolas de Minas. Era para estar chovendo proposta de emprego para mim. Eu estou no apogeu da minha profissão. Mas eu recebia mais propostas de emprego há 20 anos atrás, quando eu não tinha nenhuma experiência, mas também não tinha feito minha transição, do que hoje. Que meritocracia é essa? Vou dar um exemplo mais esdrúxulo para você que acredita em meritocracia. Vamos fazer de conta. Faz de conta que eu entro no Guinness Book com uma pessoa que tem mais pós-doutorado em educação. Faz de conta que eu tenho 30 pós-doutorados em educação infantil. Duvido que uma escola particular aqui de Ouro Branco me chamaria para dar aula para criança. Eu posso dar aula para adulto, posso dar aula para adolescente, mas criança não. Fiquem longe de nossas crianças, porque nós somos associados à zoofilia, ao incesto, ao nojo, ao que há de pior. Assumi como vereadora. 2 anos depois, saio candidata a deputada federal. Faço de novo uma campanha lixo zero. Diziam: como é que você vai fazer uma campanha sem imprimir papel para deputada chegar em 853 municípios? Falei: faço uma campanha lixo zero. Mas vale um coração partido que uma alma vendida. Não vou me curvar para a sujeira ambiental que é feita no dia das eleições. Fiz a campanha lixo zero de novo e termino as eleições com 208 mil votos, me colocando como a 3ª pessoa mais votada da última eleição em Minas Gerais. Mas, antes de sair o resultado, nos primeiros 10 dias de campanha, eu recebo várias ameaças de morte. Segundo o relatório da UOL,
que mapeou a violência política daquele ano, eu fui a candidatura que mais recebeu ameaça de morte. E não foram só e-mails, não. Mandaram cartas embaixo da porta do meu gabinete, com símbolos nazistas. Fizeram um site especificamente sobre mim, dizendo formas como iriam me matar. E nesse site colocaram fotos da minha filha, que tinha 4 anos de idade, descrevendo formas como iriam estuprá-la na minha frente se eu continuasse dando aula. A partir daquele momento eu tive que fazer a campanha com carro blindado, escolta armada, segurança, e minha filha, minha família teve que andar escoltada. Minha filha, para ir ao balé, tinha que 4, 5 homens armados ao lado dela. Ela ia para a escola e ficava uma viatura na porta. E ela não pôde fazer campanha com grandes multidões porque a segurança não deixava. Eu tive que voltar com um colete à prova de bala por orientação da segurança. E mesmo assim, termina as eleições como a 3ª pessoa mais votada de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais. Uma vitória eleitoral, uma vitória política. Mas eu fico sempre me questionando se vale a pena. Tanta violência, só por eu ousar carregar bandeiras que foram historicamente apagadas. Mas como diz o Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Assumi como deputada federal, e para terminar minha fala e abrir para perguntas, óbvio que o Congresso é um espaço de muita violência. Vou citar só um exemplo. Não vou dar o exemplo caricata do Nicolas Ferreira colocando uma peruca, e quando ele coloca uma peruca no plenário, e vocês aplaudem e curtem, eu e minha filha recebemos pelo menos 50 ameaças de morte. Não é isso que eu vou discutir. Não é isso, que vocês ficam aplaudindo e curtindo. Ele colocar uma peruca não me fere, mas ele colocar uma peruca no plenário, sempre quando ele faz essas falas, a gente recebe dezenas de ameaças de morte. Mas não é isso. Vou dar um exemplo. Lembra quando teve a tragédia climática no Rio Grande do Sul, no ano passado? A minha principal pauta é uma pauta ambiental. Eu entro em contato com a Embaixada do Japão e perguntar o que o Japão tem feito para combater a crise climática. O embaixador me chama, e na conversa com o embaixador do Japão, eu pergunto: o que o Japão tem feito para combater a crise climática? Porque o Japão tem um histórico de terremoto, de tsunami, incêndio, várias catástrofes naturais e ambientais. Aí eu pergunto: o que o Japão tem feito para combater a crise climática? Eu esperava que ele ia me dizer grandes obras de arquitetura, grandes obras de engenharia, grandes piscinões. O embaixador me surpreende. Ele me diz: o que o Japão tem mais feito para combater a crise climática é investir em educação. Fiquei surpresa. Eu te convido para ir ao Japão. O governo japonês pagou minha viagem para o Japão, e no jantar com a princesa do Japão, ela me conta algumas coisas que o Japão tem feito para combater a crise climática. Alguns projetos eu trago para o Brasil desse intercâmbio, e um deles era muito bobo. Tem um dia no ano que o Japão para, é feriado nacional. Aí todo mundo tem que ir para a escola, e as escolas ensinam os pais, os alunos, os professores, o que fazer quando tem uma tragédia climática. Por exemplo, tem incêndio, a porta tem que ficar aberta ou fechada, a janela tem que ficar aberta ou fechada. Tem um incêndio, você pega o elevador ou não? Tem enchente, para onde levar a doação? Para onde levar a doação quando tem enchente? No Rio Grande do Sul, muitas das doações perderam porque eles não sabiam o que fazer. Qual o número do telefone? O que eu tenho que fazer quando tem uma grande tragédia? O Japão faz isso, é feriado nacional. Apresentei esse projeto no Brasil, não como feriado nacional, mas para a escola parar um dia, para ensinar o que fazer quando tem uma tragédia. Ninguém é contra esse projeto, que é um projeto idiota. Vocês concordam comigo? Apresentei, todos os líderes dos partidos concordaram. Entrou em votação. Quando entrou em votação, o PL, o Partido Liberal, começou a obstruir e querer retirar o projeto de pauta. Eu assustei, porque é um projeto bobo, ninguém é contra a escola ensinar o que fazer. E aí vou conversar com o líder do PL, o Partido Liberal, e pergunto: por que vocês estão sendo contra votar esse projeto? E aí ele me diz, o deputado Sócrates, que é o líder da bancada liberal: Duda, eu não tenho nada contra o projeto, e meus deputados também não. O problema é que eles não querem votar porque foi uma travesti que apresentou o projeto.
Para vocês entenderem o que significa isso, porque a transfobia ainda é muito apagado, imagine-se, vamos fazer um paralelo, a maior bancada de deputados do Brasil, porque essa é a maior bancada de deputados do Brasil, dissesse assim: nós não vamos votar esse projeto porque um negro apresentou. Nós não vamos votar esse projeto porque foi uma pessoa com deficiência que apresentou. Nós não vamos votar esse projeto porque foi uma mulher que apresentou. Foi isso que eles disseram: nós não vamos votar esse projeto porque uma trans apresentou. Aí foi a primeira vez que eu chorei no Congresso Nacional. Mas nós aprovamos o projeto. Mesmo com eles sendo contra, nós aprovamos. O que prova que os cães ladram, mas a caravana passa. E eles vão ter que engolir que nós aprovamos esse projeto, engolir que com 3 anos de deputada federal, eu já aprovei 4 projetos de lei, o ex-presidente em 27 anos aprovou 3, eu em 4 anos aprovei 3 projetos de lei, em 3 anos aprovei 4 projetos de leis, vão ter que engolir que a deputada federal mais votada de Minas é uma travesti, vai ter que engolir que a vereadora mais votada de Minas é uma travesti, e vai ter que engolir que essa construção não é minha, é uma construção nossa, coletiva. Por isso eu agradeço pelo convite, porque sei que esse convite da Universidade Federal de São João, na verdade, é um gesto para mostrar que nós estamos juntas na luta contra os preconceitos, que briga as ideias e nunca as pessoas. Não estou convencendo ninguém aqui se é de direita, de esquerda ou de centro. A visão política é de cada um, mas o preconceito é inaceitável e dependendo da perspectiva política, ou ideológica ou religiosa. Obrigada, gente. Acho que eu falei muito. Obrigada, Duda. Foi muito enriquecedor tudo que você pôde colocar para nós. São dados impressionantes, né, pessoal? Gente, já tenho 2 perguntinhas aqui em mãos. Eu gostaria que vocês escrevessem as perguntas e passassem para que chegasse aqui a professora Kelly ou a professora Tina, para que nós pudéssemos lê-las aqui à frente. Nós vamos ter, pessoal, um momento agora para as perguntas. Para não se estender, né, nós vamos colocar aí um teto de, no máximo, 30 minutos para essas perguntas, para as discussões, tá bom? Eu vou iniciar, né? A primeira pergunta é a seguinte, Duda: quais dificuldades de atuação em um congresso onde a maioria é de direita e grande parte conservadora? Vamos fazer 3 perguntas, pode ser? Eu faço. Eu estou com 2 aqui em mãos para começar. Chegou a terceira. A outra: eu sou um estudante do Norte Mineiro e eu defendo a entrada de pessoas carentes na universidade em cursos mais renomados, como engenharia e medicina. O que você aconselharia para um jovem como eu? Bom, a outra é um comentário até muito pertinente. Infelizmente, quem precisa aprender sobre diversidade não participa de encontros como este. Como podemos ampliar o alcance desta consciência aos demais? Obrigada por terem ficado. Achei que ia esvaziar, porque depois da parte da pergunta o pessoal vai embora. Bom, vamos lá. Acho que primeiro, em relação ao Congresso conservador, de direita, eu digo assim, que brigue as ideias e nunca as pessoas. E que nenhuma ideologia política plausível pode justificar o preconceito. Porque se a pessoa é liberal, a base do liberalismo é o respeito às escolhas e identidades individuais. Se a pessoa é liberal, a base do liberalismo é o respeito às escolhas individuais. Então não justifica o preconceito contra uma pessoa trans. Se a pessoa é conservadora, a base do conservadorismo, o que é o conservadorismo na ciência política? O conservadorismo é o respeito às instituições.
O conservadorismo é o respeito e manutenção das instituições. E no Brasil, transfobia é um crime inafiançável, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, se a pessoa é conservadora, ela tem que respeitar o Supremo Tribunal Federal, respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, e que transfobia é um crime inafiançável, então não justifica o preconceito contra nós. Se a pessoa é progressista, a base do progressismo é dar visibilidade a pautas historicamente apagadas. Também não justifica o preconceito contra nós. E se a pessoa é religiosa, a base de todas as religiões é o respeito e o amor ao próximo. Então, nada justifica o preconceito contra nós. Então, eu não vejo problema algum de estar no Congresso Nacional Conservador. Eu não vejo problema algum de estar no Congresso Nacional Liberal, de direita, de esquerda ou de qualquer ideologia plausível. O problema é viver num Congresso Nacional de pessoas intolerantes, de pessoas raivosas, de pessoas reacionárias e violentas, de bandidos, de organizações criminosas. Esse é o problema. E o problema não é para mim, é o problema para a sociedade como um todo. Então, continue votando na ideologia com a qual você é alinhado, seja de direita, esquerda, conservador, liberal, comunista, o que for. Agora, o que nós não podemos aceitar, nós temos que ser intolerantes à intolerância. Nós temos que ser intolerantes à intolerância. É isso que diversos países têm mostrado, por exemplo, a Alemanha em relação ao nazismo. É intolerante à intolerância. A segunda pergunta do companheiro que quer fazer pergunta sobre jovens entrar na universidade, cursos mais disputados, como medicina, por exemplo. Eu dei aula por 15 anos para alunos que queriam fazer medicina. Eu dava aula para medicina, alunos da medicina, ITA e IME, eram as turmas com as quais eu trabalhava, que eram cursos muito disputados, sobretudo ITA, e cursos muito elitizados. Mas se é seu sonho, você é do tamanho do seu sonho. Você consegue, é possível. Agora, o processo nem sempre é um processo rápido, é um processo demorado. Eu dei aula para alunos que faziam, por exemplo, na medicina, a média para ser aprovado em qualquer faculdade é 4 anos. Isso qualquer, inclusive particular. Agora, federal, é 5, 6. Eu tive aluno que estava 8 anos de cursinho e passou. Mas aí é o tamanho do seu sonho, você se preparar para tal. Mas eu acho que o debate não pode ser individual. Então, se você quer fazer medicina, vai fundo. Você vai conseguir, nós vamos fazer esse rolê funcionar. Mas eu acho que o debate não pode ser individual. O debate tem que ser estrutural. Tem um projeto que eu defendo e que toda vez que eu falo, eu perco voto. E vou perder voto aqui para falar. O pessoal aplaudiu, gostou, o pessoal, vou até votar na Duda, e agora vai mudar de ideia. Mas eu tenho um projeto que eu defendi nas eleições de 2022 e fui super criticado, mas continuo defendendo. Que é, nós temos que acabar com os vestibulares no Brasil. Temos que acabar com os vestibulares. As pessoas falam, não, Duda, mas é uma utopia. Que utopia o quê? É uma decisão política. Vamos olhar para o lado? Bolívia acabou com o vestibular. Argentina acabou com o vestibular. Uruguai acabou com o vestibular. Ah, mas eles são países pequenos. Tudo bem. México acabou com o vestibular. Aí fala, ah não, Duda, você quer transformar o Brasil então numa Bolívia? Não, além de Bolívia, México, Uruguai, Argentina, Cuba, digo mais, se você quer outros, serve a Alemanha? Podemos falar de Suécia e outros países europeus que acabaram com o vestibular? Podemos pegar os países que lideram rankings de melhor educação que acabaram com o vestibular? Posso. Ah, mas vai gastar muito dinheiro. O que gasta dinheiro não é estudante. O que gasta dinheiro é a burrice. A ignorância que gasta dinheiro. Educação não é gasto, é investimento. E o que vai fazer o Brasil ficar rico, não é vender montanha moída, não é vender a Serra de Ouro Branco moída. O que vai fazer o Brasil ficar rico é produzir ciência, tecnologia e inovação. E ciência, tecnologia e inovação se produz na universidade. Na universidade. A cada real investido, retorna 3. E mais, quanto mais pessoas na universidade, mais cientista. E quanto mais cientista, melhor para a economia brasileira.
É isso, se a gente não tem condição financeira hoje de acabar com o vestibular, tudo bem. Vamos fazer um projeto para ir avançando. Vamos pegar cursos, por exemplo, de licenciatura que está tendo dificuldade de conseguir aluno, como letras, matemática, etc. Comecemos por eles. E vai traçando metas para o Brasil avançar nessa etapa. Mas nós nem nos permitimos discutir. Eu recebi em Brasília estudantes da UNE, não UNE a faculdade, mas da União dos Estudantes, para mostrar as pautas da luta estudantil. Eu perguntei como é que está a luta pelo fim dos vestibulares. Eles disseram, isso aí era uma pauta muito anos 90. Eu falei, pô, que merda. Então qual que é a pauta que vocês querem? Cota, tudo bem, cota é importante, mas a cota não foi pensada para ser uma política eterna, ela não foi pensada para isso. E as cotas sempre vão ter limitações. Aí está discutindo agora a cota para trans, depois vai discutir cota para as pessoas com deficiência, depois e vai indo e não resolve. Então, assim, eu defendo os fins dos vestibulares, acredito que é possível, o que falta é o interesse político do Brasil defender essa tese. Essa foi a segunda ou foi a terceira? Terceira. Foi a segunda. E a terceira foi do... Peraí, deixa eu lembrar. As pessoas que não estavam aqui, exatamente. Não, foi a terceira, pegamos uma 3. Das pessoas que não estão aqui, como fazer a gente avançar. Ampliar a consciência. Olha...